Respostas de sábado, número 192. Bom, para você que está entrando nesse vídeo e não sabe o que estou falando, aqui nesse canal eu respondo comentários, perguntas, tudo sobre áudio, som, vintage ou vintage, som antigo, né, nacional, internacional, várias marcas. Aqui nesse canal a gente tem curiosidades, comparativos, demonstração, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho, e nessa série que eu respondo as perguntas, nós já estamos no número 192. Hoje aqui não tive muito tempo de preparar um view novo, mas aqui a gente tem um view aqui bem conhecido, tá com o sol batendo aqui, mas vai assim mesmo. Vamos lá então, respostas de sábado, número 192. Vou responder as perguntas que o pessoal que acompanha esse canal fez aqui no vídeo passado. Tem interesse? Faça uma pergunta nesse vídeo 192, que lá no 193 eu respondo. Então vamos lá, vamos começar aqui as curiosidades, as perguntas que as pessoas fizeram. Vamos lá. No 191, tá? Pessoal, estou começando no mundo do som vintage ou vintage. Comprei um Sansui G5700, uma pauleira, mandei arrumar meu toca-discos Gradiente e comprei um Polivox CP850D, porque ele está muito novo. Mas sei que a manutenção desse deck é complicada. Quero comprar outro deck. Qual deles? Qualquer marca? Tem a manutenção mais simples. É difícil, né? Cada caso é um caso. O 850, na verdade, que não é que ele tenha manutenção complicada. Ele até não é tão difícil assim, né? Mas é que ele tem um problema crônico, na verdade. O 850 ele tem um probleminha crônico lá, né? E por ser diferente do 750, que é de metal, que ele tem peças de plástico, então ele tem esse problema crônico. Agora, não tem como você prever, né, qual é a manutenção mais simples de um tape deck. Às vezes você compra equipamentos mais simples, às vezes a manutenção é mais complicada do que equipamento mais cheio de tecnologia, digamos assim, né? Então o que eu aconselho é comprar um equipamento que você encontre bastante. Não se você querer comprar lá um tape deck que só existe um no mercado, dois, super raro de encontrar. Não, compra aqueles que tem de quilo aí, certo? Tipo Gradiente 2800, 2600, o que tiver mais você compra, porque normalmente o que tem mais você vai conseguir técnicos que conheçam o equipamento para fazer manutenção, e também você vai conseguir peça de reposição se você precisar. Agora, te dizer um tape deck exatamente qual comprar é bem difícil. Aqui quem perguntou, esqueci de falar, né? André Tibirica. Agora que o segundo é Fernando Cicilline. César, as caixas acústicas FAR L6566 ou a L65MK2 podem ser classificadas como semi-profissionais, já que possuem um projeto de construção e componentes eletrônicos diferenciados, tais como divisor robusto, ótimo isolamento acústico, alto-falantes com duplo imã e o excelente Twitter 3022 da Snake. Não, né? Profissional, caixa profissional é diferente, né? Por mais que a gente pense em caixas de época que a FAR era fabricado profissional, ela não pode ser considerada profissional. Primeiro que, para mim, qualquer caixa de som acústica que tenha suspensão acústica no woofer não pode ser utilizado com microfone, com instrumento musical, esse tipo de coisa, e nem em ambiente muito grande com alta potência, né? Então as caixas profissionais a gente considera aquelas caixas que você pode usar em um salão de festa, em alguma coisa assim. E uma FAR, por mais que ela tenha agudo absurdo, médio absurdo, o woofer é para lugar fechado, para lugar pequeno com acústica menor. Então realmente eu não considero FAR L65 profissional, né? Digamos que ela teria a parte de agudo profissional, mas a parte do woofer ela é uma caixa para você usar no ambiente pequeno, não num ambiente grande, né? Como seria uma caixa profissional. Vladimir Espíndola. Olá César, você já citou várias vezes em seus vídeos que prefere ouvir caixas profissionais 350 watts em detrimento às residenciais. Te pergunto, trocando meu Super Tweeters JBL ST200 por JBL ST400 Trio 150 watts ou HCE 600 Titânio Gold 300, eu consigo uma melhor qualidade em frequências de alta, agudos? Qual me recomenda? Lembrando que esses profissionais estão ligados num System Signos contendo CP1800, GM800 e PA1400. O ST200, né, ele é um pouco mais fraco só, se eu não me engano. Ele é até, digamos assim, mais recomendado para uso residencial, para dentro de casa, né? Apesar que tem várias discussões sobre a boca, sobre o tiro longo, o tiro curto, né? Sempre comento isso no meu canal aí. O tiro longo do Twitter, o tiro curto. Então a gente, esse tipo de Twitter ST200, ST300,
ele foi feito para tiro longo. Então, se você tem um ambiente de 5 metros quadrados aí, não adianta ter esse tipo de Twitter. Então, eu acho que você mudar o Twitter aí não vai mudar muita coisa, né? Eu acho que para você mudar um pouco o som, né, o teu agudo eu acho que já é perfeito para dentro de casa. Na verdade, ele é até excessivo para dentro de casa. Talvez, se você mudar um pouco a parte de baixa, quer dizer o quê? A parte de médio, né? Em vez de usar um médio ou uma corneta, usar um mid-bass, né? Eu acho que assim, o Twitter aí no teu caso, ele já é o máximo para dentro de casa. A gente usa, que nem você falou aqui que eu prefiro caixa profissional, não é que eu vim do som profissional, então eu gosto de usar caixa profissional. Eu tenho um ambiente grande, então eu gosto de usar a caixa profissional. Mas é óbvio que se eu tivesse uma sala menor, uma coisa um pouco mais aconchegante, digamos assim, eu usaria a caixa residencial, né? Porque com certeza o grave, como eu já citei aí em alguns vídeos que eu já falei, de Master 220, né? Que você ligava ela no lugar aberto, o som é horrível. O alto-falante fica balançando e não dá grave. Aí quando você liga em lugar fechado, ela dá um grave melhor. Então, as caixas estão ligadas ao ambiente que você vai usar. Então na minha opinião aí, eu tentaria fazer alguma mudança que eu quero fazer aqui no meu sistema, que é mudar a parte de médio. Então, digamos assim, se eu puxar o meu médio agudo um pouco mais para médio grave, mais para médio, talvez eu consiga melhorar meu som. Então, eu não investiria esse valor aí para trocar o Twitter, não. Talvez se você queira mudar aí o teu equipamento, poderia mudar alguma outra coisa, mas o Twitter vai ser um pouco mais potente e vai berrar um pouco mais do que o outro. Coisa que eu acho que um ST200 é mais do que suficiente para dentro de casa. Manda outra pergunta, a gente continua conversando semana que vem. 2000 Dancer Remixer, sobre o empilhamento do System One, mencionado no final. Já vi o M1 lá embaixo, acima do A1, com um monte de equipamento pendurado em cima. E eu teria medo de que esse problema, que já vi que o M1 tem a caixa de plástico e não aguenta peso em cima se algo escapa. Também já vi o A1 pendurado e achei que ficava forçando demais. Por mais que eles tenham os parafusos para você encaixar no rack, tudo certinho, né? Eu também acho que eu até tenho equipamentos aqui que eu nem ponho parafuso, eu prefiro parafusar um no rack e pôr os outros apoiados a ele, né? Que é um erro também, porque vai forçar o painel. Mas é complicado. Esse negócio de empilhamento, como eu disse, como eu sempre digo nos vídeos que o pessoal pergunta isso daí, depende de onde você ia ligar, depende de quem instalava, depende de quem ia manusear o som, né? Ia operar o som, depende de quem do instalador, depende do tipo de equipamento que você comprou, do que você comprou, de como você usar. É bem complicado, né? PY1SZ. No final dos anos 80 e dos anos 90, mixer de botões giratórios não eram usados profissionalmente. Só se foram usados nos anos 70 e início dos 80, que eu ainda não mexia com som. Cara, o botão giratório, né, ele vem dos equipamentos de rádio, né, as rádios dos anos 70, dos anos 80, eles tinham, o volume lá era giratório, né? Era um botão bem grandão, tipo de fogão, tipo Quasar. Então você nas rádios, para quem visitou rádio nos anos 80, ou até no final dos anos 90, talvez, porque hoje é só um computador, né? Mas antigamente tinha aquelas mesas de rádio que eram bem legais, né? Parecia um fogãozão, assim, bem bonito. Então era giratório. O que começou a mudar pro deslizante foi os equipamentos de som profissional, né? Então os DJ, os MC, falar MC, né? Os caras vão ligar MC com o que o pessoal fala hoje, né? Mas o pessoal que fazia o scratch, né? Clássico dos anos 70, né? Que aí você precisava do volume ali deslizante, era muito mais fácil de você aumentar e diminuir do que um giratório. Então, com certeza, o deslizante ele veio para o som profissional, para a discotecagem profissional, ao vivo, de som, né, animação de festas, correto? Os mixers utilizados em rádios eram com botão giratório. Fledson Gomes, boa noite, César, parabéns pelo canal, valeu, muito obrigado, agradeço de coração aí. F. Suzano, beleza, César? Minha visão sobre falar de técnicos de vintage, o cara precisa gostar desses aparelhos, conhecer o funcionamento, entender de eletrônica antiga, não ter pressa nenhuma de achar o defeito para ganhar o dinheiro e principalmente o dono do aparelho estar disposto a gastar para ter um vintage funcionando perfeitamente. Eu sofri muito procurando um
procurando quem arrumasse meus vintages. Tenho aparelhos há mais de 30 anos, nasci ouvindo um receiver Gradiente. Hoje com a falta de técnicos, mais com o YouTube, e sou técnico em eletrônica e tenho base em eletrônica e gosto desses aparelhos. E conheço o funcionamento, eu mesmo faço os reparos em meus aparelhos. Alguns amigos me pedem para fazer manutenção, mas é difícil na hora do custo, pois precisa ser paciente e não sair trocando peças com pressa de terminar o serviço. Aí o custo da manutenção cresce. Conhecimento tem valor, gosto e o sonho de ter um aparelho são para poucos. Valeu. Cara, é complicado, tá? Não vou falar sobre técnico, são várias variantes, né? Então o técnico, por mais que o cara tenha gosto, tem técnico que ele é dinheiricida, né? Então você vai lá, ele faz o serviço bem rápido para funcionar, você paga, aí depois de meia hora você vai testar o aparelho, estraga, aí quando você devolve o aparelho para garantia, aí fica um ano lá. Por quê? Porque ele já recebeu, né? Já recebeu, agora, enrolando. Então, cara, o certo mesmo é não pagar antecipado. Mas qual técnico que vai querer receber o serviço sem você pagar antecipadamente isso né, só depois que vencer a garantia você paga? Cara, eu não gostaria de comentar mais sobre técnico não. Uma hora eu vou comentar sim, com certeza, mas aí vai ser bem escrachado, mas no momento eu não gostaria de comentar não. Aqui alguém comentou na pergunta dele: a eletrônica de vintage não é para qualquer um. Não adianta gostar de vintages. E tem mais, são poucos que passam o conhecimento. Os macetes da eletrônica vintage, só tenho certeza de uma coisa: Deus e conhecimento é tudo na vida de uma pessoa. Cara, eu nem entro no ponto de conhecimento, sabe? Eu conheço esse equipamento muito bem, eu desmonto ele inteiro, eu conheço. Não é esse o meu problema. Certo? O meu problema é outro, né? É realmente os técnicos que vivem, que comem o serviço. Então você vê técnico trabalhando um mês no equipamento, certo? Para fazer manutenção, então ele vai receber salário daqui a um mês. Esses técnicos eles já são aposentados, eles já têm a vida ganha. Agora, aquele técnico que precisa ganhar dinheiro, se o cara ficar um mês no teu equipamento, ele vai ficar desesperado, porque ele precisa do dinheiro para pagar o peixe frito que ele come no final de semana. Não gostaria de falar sobre técnico, mas uma hora talvez. Vamos lá. Antônio Palmer: olá, pergunta para quem como tu conhece do esquema profissional. Dá uma palha aí só dos amplificadores dessa época que tem saída de 70 volts, como o Quasar, P, o Nashville, Pro. No caso, se dá para usar normalmente com caixas residenciais de 4 ou 8 ohms. E já me desculpo se a pergunta for ignóbil. Não existe pergunta, né, ignóbil, ou vou falar imbecil. Todas as pessoas têm um nível de conhecimento, né? Então, digamos assim, eu estou num nível de conhecimento e aprendo muita coisa, óbvio, certo? Eu aprendi muita coisa antes de internet, antes de YouTube, antes de tudo. Então, eu aprendi vivendo isso, né? Pegando, conhecendo, revista. Uma hora eu mostro todas as revistas importadas que tem aqui, mostrando. Então, hoje você conhece todos os equipamentos pela internet, mas antigamente você tinha que ter revista. E vou contar os causos, né, de como que você conseguia uma revista importada, né? Não é que nem hoje que você vai lá, passa o cartão. Você tinha que pegar a carta, mandar o cheque na carta, o cara recebia, aí via o teu cheque, aí pegava a revista, te enviava. Cara, não era fácil. Então, e hoje o conhecimento, como eu sempre digo aqui no meu canal, está aí na mão de qualquer um, né? Então, mas tudo bem, não é pergunta, não é inóbil não. O que acontece? É que tanto a Quasar, a Nashville, lançava esses equipamentos com 70 volts, que era justamente para aquele som, para nossa sonorização ambiente. Para o cara lançar lá em caixas, 20 caixas, às vezes as caixas estavam, sei lá, a 200 metros do amplificador. E aí precisava desse sistema de voltagem para poder chegar lá o som, né? Aquelas cornetas delta, ou até mesmo os alto-falantes, tipo 20 alto-falantes numa fábrica. Então a própria Quasar, Nashville, montava esses equipamentos para poder ser utilizados nesse sistema. E aí é só um transformador que tem lá dentro, e a Quasar, se não me engano, tem a linha, tem um E ou um P no final, né, que nem se falou aqui, tem a linha específica. Mas já vi gente que comprou, né, de fábrica antiga, assim, que desovou de estoque e tal, tipo, de inventário e tal, e aí quando foi ver, tinha esse sistema. Aí o que aconteceu? Só arrancou o transformador, pum, vida.
o troço volta a funcionar normalmente para você que quer usar em casa, correto? Então existe sim, e é basicamente uma adaptação do equipamento de linha normal para ser utilizado em vários alto-falantes, basicamente isso. Denilson Santos: o aterramento não serve só para tirar ruídos, serve também para eliminar choques elétricos, principalmente em aparelhos de carcaça metálica. Foi o que eu comentei no vídeo passado, né? Quando você montar uma sonorização profissional em algum lugar que você não sabia se a rede estava aterrada, se não estava, né? É bem complicado. Você já imaginou montar um equipamento num lugar? Eu toquei muito em autódromo, né? Então, pô, e você ia lá, puxava uma extensão da tomada e ficava lá no tempo, com o troço ligado lá. Então, se tivesse um choque, um raio, alguma coisa, torrava tudo. Então, o aterramento serve para isso, né? Para você aterrar e se proteger também de choque elétrico, como você falou aí. Quem falou? Denilson Santos. Se eu esqueci de comentar algum nome, peço perdão. Henrique Faustino 5047. Você recomenda um site que eu possa comprar amplificadores antigos? Cara, não tem como, né? Não existe assim um site específico que você possa comprar. Hoje em dia esses equipamentos estão tudo na segunda mão, tudo de segunda mão, né? Tem algumas lojas aí, mas a gente vê loja que, putz, cara, até, né, loja, né? O cara é lojista e não se preocupa em vender uma coisa limpa, organizada, testada. Simplesmente pega aqui e vende ali, né? Então realmente eu não recomendo nada. Eu acho que você tem que procurar, pesquisar, encontrar uma boa oportunidade aí, às vezes anunciado, às vezes, sei lá, perto da tua casa, alguém que tenha, né? Aí você corre o risco de ter que fazer manutenção, e aí cai naquele ponto dos técnicos. É bem complicado. Quer um pouco mais aprofundada a resposta? Pergunta novamente. Dani Célice, tá? Boa noite. Depois comenta sobre a câmera de eco Nashville, difícil achar manual de serviço. Daniel do Recife. Nashville Micrologic é complicadíssimo achar manual de serviço, né? Eu realmente não conheço, né? Tem equipamentos que já fiz vídeo aí no canal que os componentes são raspados. Do que você está falando é a... Deixa eu tentar lembrar o nome da câmera de eco. É ND200. ND200. Existe preta, existe grafite, existe prateada. Realmente eu não sei te dizer como achar um manual de serviço. O integrado você vai ter que procurar aí alguém que tenha, que saiba qual é o modelo do integrado certo que vai ali. Porque a própria Nashville raspava e pintava o integrado para que o equipamento só sofresse manutenção na própria assistência. João Claveiro, 4279. Boa tarde, César. Dá para usar crossover em receiver? No caso, usaria 3 receivers. Dá, normal. 3 receivers, você poderia usar um crossover de 3 vias, um receiver para grave, um para médio, um para agudo, sem problema nenhum. Dá para usar, né? Cada receiver vai tocar, um receiver vai tocar o woofer, e aí você põe lá no grave do crossover. Um receiver vai tocar a parte de médio, que seja o médio que você tiver aí. Aí você põe lá na parte de médio do crossover. E um receiver vai tocar a parte de agudo, né? E você põe lá na parte de agudo do crossover. A vantagem aí no teu caso é que você, além disso, ainda pode fazer a própria regulagem de tonalidade do receiver, né? Que seria o grave e o agudo. Claro que, digamos, não vai alterar muito porque já vai vir cortado o áudio para o teu receiver. Mas dá sim, sem problema. Alguém respondeu aqui, ó. João Carlos ZR. Seria inusitado, mas dá sim. Olha, não diria que seria inusitado. Eu vou contar uma história tão rapidinho aqui. Eu tinha um crossover da Sparks. E para tocar som que eu tocava em casamentos, esse negócio aí, hoje em dia é tudo bonitinho, né? Tem que ser bonitinho, tem que estar arrumadinho, tem que estar tudo pedestalzinho e tal. Antigamente não tinha muita essa frescura, não. Já comentei que ia fazer vídeo aí falando sobre casamento de rico, casamento de pobre, né? Mas tocava casamento, ó, eu usava o seguinte, ó, um crossover da Sparks, tudo mono, né? Porque vai tocar ao vivo, assim, aberto, não adianta ser estéreo. Então eu tocava mono, então eu tocava uma W-Horn, né? De 15 polegadas com Quasar QA2200 para grave. Usava um receiver S106 que eu tinha, que eu usava para médio no crossover. E usava um receiver SR200. Sim, SR200. O famoso diabinho da CCE. Usava o CCE para agudo. Aí tocava lá um ST300 no SR200. No S126
um conjunto com 4 médios da Selena, aqueles MB alguma coisa, não tinha dinheiro para comprar corneta ainda nessa época. Ah, e tinha o médio grave também, usava uma MB com alto-falante de 12 e uma W-Horn com alto-falante de 15 polegadas, né? E aí o médio grave era um lado do receiver médio grave e o outro lado do receiver era médio. É só você pegar o crossover, né, ligar no L médio, o crossover médio grave no R e ligar as caixas ali, você vai ter volume e sem problema. Então era isso que eu usava. Então não é meio inusitado não, né? A gente, nessas épocas que a gente não tinha condições de ter muita coisa, a gente aprontava essas maracutaias aí. Adriano Cassouza de Jesus. Boa noite. Ô meu nobre, eu gostaria de conectar o meu receiver em um amplificador para dar mais potência ao meu som. Mas o meu receiver não tem saída pré-amplificada. Então como posso fazer essa conexão? Será que tirar da saída de fone de ouvido receiver daria certo? Eu não recomendo. Tem muita gente que vem aqui e fala assim, dá certo sim. É só pegar a saída do fone. Só que a saída do fone está ligado diretamente ao amplificador do teu receiver. Se der alguma zica, você torra o teu amplificador, né? Então eu realmente não usaria. Eu trocaria aí, tentaria fazer alguma troca, alguma coisa. O teu receiver por um outro que tenha pré, ou trocaria teu receiver por um pré-amplificador. Já pense grande, né? Já pense grande. Em vez de você trocar lá, comprar um amplificador para ligar no teu receiver, já compre uma potência. Compre aí um PA800, um PA400, uma PA1400, sei lá, um amplificador de potência mesmo. E aí mais futuramente você já pode depois comprar um pré. Aí você já elimina, né, o teu receiver aí do negócio. João Carlos respondeu aqui. O negócio é fazer um teste. O sinal de saída para fones é menor do que o sinal de saída para amplificador do receiver. Melhor testar. Eu não recomendo, como eu disse, porque como eu disse, a saída do fone de ouvido está diretamente ligada ao amplificador e pode dar algum problema e eu realmente não recomendo, tá? Tem gente que vai falar assim que dá, hein? Besteirado. João Carlos não teve no sábado anterior? Não, infelizmente eu tive problemas pessoais no sábado anterior, né? Eu acho que eu nunca faltei em respostas de sábado. Nunca. Nem quando eu fiz pra você ter uma ideia, eu fiz respostas de sábado ao vivo na frente do Hospital Cajuru, do Hospital das Clínicas aqui de Curitiba. Eu fiz uma resposta de sábado ao vivo no estacionamento em frente ao Hospital das Clínicas uma vez. Então, coisa que eu não furei nem nesse sábado. Então, nesse sábado aí eu furei, né? Então, você já imagina que era uma coisa mais complicada. Então, realmente, infelizmente, sábado passado eu não tinha cabeça, não tinha condições e nem tô tendo hoje, mas hoje ainda dá para fazer, né? Não posso pular, mas para fazer, entendeu? Então, realmente, sábado passado não teve, a gente vai pular um aí. Ótimo VU, ele tá falando lá do Quasar QA5500, né? Continuando, deixa eu regular aqui que eu não gosto de ficar assim. Vamos lá. João Carlos, por que vocês ficam inventando palavras? O nome é Rainbow, ou pronuncia Ribbon, né? Tipo receiver, igual a receiver, com a pronúncia do primeiro R com a língua enrolada, como no sotaque do interior. Cara, é uma longa... Esse assunto é muito complexo, tal, né? É aquilo, né? Hoje, vou ser bem sincero com você. Hoje é muito fácil você falar, não, Rainbow é Rainbow, né? Receiver é receiver, né? Por quê? Porque hoje é fácil, você vai lá, assiste os vídeos gringos, né? O cara assiste o vídeo gringo e, não, é assim que se fala. Então, beleza, assistir o vídeo gringo é assim que se fala. Só que você imagina que tem pessoas que mexem com isso e trabalham com isso e leem isso, né? Leem revistas, né? Hoje é fácil, você vai no vídeo o cara lá tem a pronúncia correta, né? Na época que a gente começou a escutar esse tipo de palavras e tudo mais, a gente lia nas revistas. Então você lia com a tua cabeça, com o teu cérebro, né? Então você lia lá, Rainbow, Ribbon, né? Então não se espante de ter gente que... você tem receiver, você tem receive. Eu já escutei de tudo, receiver, que mais? Receiver, né? Então, cara, você tem que entender que tem muitas pessoas aí que são da época que a informação não era tão forte como você tem hoje. Então, quando você lia numa revista isso, você imagine lá no começo, quando as pessoas eram mais jovens, que nem uma aula de inglês decente tinha na época.
Então elas liam da maneira que elas conseguiam entender o que estava escrito, certo? E aí elas carregam isso daí. Não é à toa que um mineiro fala pão de queijo aí, sei lá, sempre esqueço de uma gíria mineira. Não é à toa, por quê? Porque ele já vem com a avó dele falando, o pai, então ele já vem falando aquilo desde pequeno e tal, e aí é difícil você mudar. É a mesma coisa, você entendeu? Hoje é fácil criticar quem fala errado, né? Porque você tem acesso aí à pronúncia no Google, né? Digita no Google aí, a própria mulher já fala como que você deve te falar. Mas antigamente, quando a gente lia isso em revista, a gente olhava isso em revista, cada um interpretava de uma maneira. Então, digamos, alguém vinha e falava receiver. O que é receiver? Não, é receiver. Não, é receiver. Ou receiver, né? Difícil, hein? Hoje, né? Um parênteses, hoje é muito fácil julgar as pessoas, mas elas não sabem como era antigamente, que as pessoas se viravam com isso daí, né? Hoje é muito fácil julgar. Então, se é rainbow, ou rainbow, como você está falando aqui, ou receiver, né? Desculpe aí, eu vou continuar falando da maneira que eu falo, que eu falava quando eu lia isso e não quando eu escutava isso, consegue entender? Mas é isso aí, vamos tentando melhorar aos poucos aí. Eu tentei melhorar a palavra vintage, né? Ou vintage, só que eu já percebi que tem gente que já está falando igual eu, vintage ou vintage, né? Das duas maneiras. Tem gente que fala de uma maneira, tem gente que fala do outro, tem gente que nem quer mais falar essa palavra porque não quer ser crucificada aí pelas pessoas. Então realmente eu acho que, vou ser bem sincero, a gente tenta melhorar, né? Mas às vezes as pessoas vêm com aquilo que ela acha que está certo, e daí vem outras pessoas que vêm e falam assim, não, isso é que está certo. Outras vêm, não, é isso que está certo. E aí você quer copiar, né? Porque não, essa pessoa deve entender, ela está falando que está certo assim, aí quando você vê, está falando errado novamente. É bem complicado isso daí. Deixa aí um comentário sobre isso aí nas perguntas, que daí a gente continua conversando na semana que vem. Esse foi o Resposta de Sábado no 192. Se tudo ocorrer bem, se o criador desejar, semana que vem a gente tem o 193. Opa, esse é o 193, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é o 193. Não, 192. Então lá o próximo 193 eu respondo as perguntas do 192. Deixa aí uma pergunta, um comentário. Semana que vem eu respondo. Inscreva-se no canal, ative o sininho. Não esquece de dar o like aí para contribuir com o canal. É isso aí. Abraço.